Boa noite! Vamos começar mais um Direito e Vinho, pessoal. Tamo aí, desculpa aí o pequeno atraso, foi culpa minha aí, o pequeno atraso aí. Meu amigo Helder, Dini, aí, todo mundo já entrando aí. Um brinde a vocês aí, um brinde a todos vocês. Daniel aí. Nossa, esse vinho tá maravilhoso. Então a gente tá aí chegando. Eu dei uma atrasadinha aqui porque apareceu um pequeno pepino aqui que eu tive que resolver. Um pepino profissional aqui. Um cliente me ligou 19h14 e aí eu acabei atendendo aqui pra gente começar aqui o Direito e Vinho, né? A gente vai ter hoje essa ideia aqui, né? Falar sobre a uva aragonês. Nós vamos falar também sobre princípio da cooperação, ou seja, vamos ter hoje esse assunto aqui maravilhoso, essa ideia. Estou esperando aqui a professora Ana entrar aqui, estou aguardando ela aqui avidamente, né? Vamos ver se ela aí, ó, já está aqui já estou aqui, já estou. Quanta gente bacana aí entrando aí, poxa, que bom, estou muito feliz aí. Oi, Aí, Azei. um brinde, querida. Um Ana, brinde. você sabe que você tem dois nomes que eu adoro. Eu acho Ana um nome lindo e acho Beatriz um nome lindo. Aí, às vezes, eu fico assim, vou chamar de Ana, vou chamar então de Bia. Pronto. Pronto, perfeito. Tá ótimo. Então, ó, um brinde aqui para a gente abrir aqui, ó, um brinde aí, ó. Um E nós vamos brinde. estar falando aqui, ó, nós vamos falar sobre um tema muito bacana, dois temas bacanas, que é a cooperação, né? A cooperação processual no sentido amplo e a aragonês, que também é um tema assim que uma uva que eu brinquei com todo mundo aqui, muita gente já bebeu aragonês e não sabe, tá? Olha aí, da aragonesa eu vou ficar só ouvindo. Não. Tô aqui louca para aprender. Não, isso não, vamos falar bastante. Inclusive, ó, eu abri aqui um vinho que eu vou dar uma dica aqui, que se arrependimento matasse, que eu comprei pouco dele. Aí, sabe aquele arrependimento? Tô com vinho aqui, ó. Como eu falei com você, ó, só gente bacana, ó. Nosso grande amigo Dierle aí entrando aí. Tava com o Diele agora há pouco, numa outra live da UAB. Não, o bom dessa nossa aí, ó. O Robson aqui já colocou aqui, ó. Robson já colocou a tradução de Ana, tá vendo? Pronto. Aí, ó. Deixa eu falar agora, Ana, dentro desse contexto aqui, para a gente falar que assim, eu queria dizer, né, queria falar com todos aqui, que hoje, né, eu queria falar um ponto aqui, hoje, a priori, é o último episódio de Direito e Vinho. Eita! Hoje é o último, porque Direito e Vinho, né, foi feito com aquela ideia, né, que a gente trouxe aí só professores que participam de programa de pós-graduação, com grupos, né, de pesquisa vinculados ao CNPq, isso está tudo registrado lá na UFES, né, e foi imaginando aí um período que a gente ia ter de pandemia, né, vamos pensar aí se a gente vai continuar. Você sabe que esse programa tem tudo a ver com esse grupo de pesquisa novo que a gente montou recentemente lá na UFRN, que é o Cascudo Jurilab. E a ideia do Cascudo é justamente a inovação. E a inovação ela não tem a ver só com tecnologia. Ela tem a ver com uma nova forma de fazer as coisas, né? E uma nova forma de encarar o direito é fazer com que ele seja mais tranquilo, né? Mais leve. Mais leve. Não, eu acho que é isso. Eu acho que. E eu vou dizer aqui, pegando aqui esse gancho, e foi muito interessante, você vê que a gente trouxe aqui só pesquisadores, né, professores renomados, mas todos os assuntos aqui foram colocados sempre de uma forma muito tranquila, de uma forma leve. Então, essa foi a pegada do Direito e Vinho. Até eu falei, o Direito e Vinho foi uma forma assim, de a gente saber que era sexta-feira, porque antigamente a gente nem sabia que era sexta. Segunda era quarta, quarta era sexta, quinta era domingo. O começo da pandemia foi um negócio louco, né? Foi muito. E eu acho que acabou fazendo um bem, né? Sim, acho que para todo mundo acabou sendo um evento legal. Então, eu deixei assim, então, esse evento aqui, a parte final, né? Deixei para você fechar. Poxa, que responsabilidade! Para você ver. E aí, como eu falei contigo, né, antes, colocando aí, gente, a gente está com alguns problemas aí gerais, aí o Guilherme também chegando, mandou um abraço para você. Nós estamos com alguns problemas gerais
das lives na sexta. Então pode se acontecer alguma coisa aqui, eu vou tirar o comentário, a Ana sai e tal, mas está tudo aqui dominado, a gente já está conseguindo trabalhar com essa ideia aí. Bom, Ana, então para a gente começar a bater papo, sintam-se todos na varanda, todos com suas taças aí. O que é? Vamos colocar o pessoal aí para uma perspectiva, porque essa expressão, né, que eu tive até a live com o Cabral, foi cooperação judiciária. Sim, Então que não vamos tem colocar nada a ver com isso aqui. isso, então, mas vamos colocar nesse contexto o que seria a ideia, né, nessa perspectiva, o que seria a ideia da cooperação processual, na sua concepção, né, na sua ideia aí, o que seria? Pronto. Que bom que você já fez esse recorte de que eu vou falar sobre a minha, né? O meu objeto aqui é a minha percepção sobre a cooperação. Por quê? Porque tem várias formas de você encarar a cooperação processual. Ela veio, na verdade, do direito português, a ideia original, né, que a gente colocou no direito brasileiro, tem origem no direito português, né? A gente consegue perceber essa influência maior, até por isso a gente escolheu essa uva, mas ela pode ser colocada em diversos outros institutos que não vêm unicamente do direito português. Como é que eu entendo a cooperação processual? Quem tiver aí com manuais de direito vai começar a me esfaquear já desde agora, porque eu não vou dizer o que esses manuais estão dizendo, na verdade. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu gosto mais da visão que o próprio Dierle defende da cooperação como uma Comparticipação. é uma sociedade, né? Uma cooperação em termos de trabalho. Né? É como se assim, eu vou usar muitos termos figurados aqui para ficar mais fácil de entender o que eu quero dizer. A cooperação estamos todos no mesmo jogo. Né? O jogo é um só para todo mundo, mas cada um tem um papel, cada um tem uma função ali, e cada um tem que cumprir a sua função para que o jogo seja jogado de maneira adequada. Então, a gente sempre costuma falar do processo, a gente faz um desenho de um triângulo, né? E quando eu dou aula, eu sempre fico querendo um quadro tridimensional. Hoje talvez eu consiga dar aula, já que eu vou dar aulas online, né? Eu acho que eu vou pegar uma pirâmide para mostrar o que é. Porque, na verdade, o triângulo que a gente faz, ele tem que estar deitado, né? Ele tem que estar nessa posição, na horizontal. Por quê? Porque a gente não tem hierarquia. Quando a gente desenha no quadro, o juiz fica em cima, né? Fica como se o juiz estivesse acima das partes e as partes embaixo. Mas não está. A figura ideal dessa ideia de cooperação é que o juiz, né, o Estado juiz, ele está no meio das partes, por isso que o triângulo tem que ser equilátero, porque o juiz está bem no meio das duas partes e ele não está acima e nem abaixo das partes, né? O triângulo está na horizontal, está cada um no seu canto, cada um com a sua função e cada um fazendo a sua parte, né? Cada um no seu quadrado. A ideia é bem essa, né? Em linguagem bem grosseira, é cada um no seu quadrado, cada um fazendo a sua função dentro do processo. Então, eu não vou me desviar do meu objetivo principal, que se eu entrei com uma ação, eu quero ganhar a ação. O réu está contestando, ele quer que eu perca a ação. Cada um tem o seu objetivo, né? O seu benchmarking ali, o que você quer alcançar naquele processo. O juiz, o que ele quer dentro do processo? Qual é o objetivo dele? É o Estado, o juiz, ele quer resolver a lide da maneira mais adequada possível. Né? E aí a gente entra em algumas searas um pouco delicadas, né? Tipo, o que seria essa forma adequada de solução do conflito? É uma das searas tormentosas que a gente lida. Tem alguns autores que falam de deveres do juiz que decorrem do princípio da cooperação, né? Chamam primeiro de princípio da cooperação e aí falam de alguns deveres que decorreriam desse princípio da cooperação. Dever de esclarecimento, de lealdade, de diálogo, de consulta, de prevenção, de auxílio.
Eu acho, na verdade, que esses deveres, que são deveres mesmo do Estado juiz, eles já estão todos previstos em regras, né? No Código de Processo. Então, eu não precisaria invocar um princípio para dizer, né, dessa cooperação. Mas eu acho legal que esteja lá, né? Eu não vejo problema em estar lá o princípio, como princípio, né? O nome fundamental, seja lá o nome que se queira dar, né? Mas como algo que seja... que dê um norte para a interpretação do próprio processo. Então, eu não me incomodo com o nome. Oi? Não, isso é muito legal que você está falando, porque eu já vou linkar com vinho, né? Já vou fazer Opa! é muito interessante que, então, eu concordo, assim, eu tenho uma ideia assim, para mim, a grande sacada, eu não me preocupo com o nome, e fazendo uma brincadeira com o nome, isso tem tudo a ver com essa uva, tá? Já antecipando, porque essa uva, a partir do lugar que ela tá, ela tem nomes diferentes. Eu anotei aqui, só para você ter ideia, 4 nomes muito comuns dessa mesma uva. A Olha, mesma uva. Então, por exemplo, falar, para mim, na minha concepção, eu gosto de identificar o fenômeno. E isso, por exemplo, o enólogo, não interessa o nome da uva. Eu até brinquei, falei que tem um vinho curioso, que o nome do vinho ele é Brincalhão. Você sabe por que o nome do vinho é Brincalhão? Ele coloca a mesma uva e ele fala, ele coloca a mesma uva, falando que tem 30% da uva tal, 30% da uva tal, mas na verdade é a mesma uva, ele só muda o nome. Então, por isso que o nome do vinho é o vinho Brincalhão, porque na verdade é um vinho só. Então, mas olha como é que o que você falou é legal. Isso permite compreender, e eu concordo com você, o grande cerne da cooperação é notar que nós temos uma comunidade de trabalho. isso, exatamente. O processo ele é o resultado de uma comunidade de trabalho. E que cada um tem a sua função. O que não significa dizer que eu vou me misturar, ainda que o resultado, para a gente ter um resultado que depende de todo mundo, as características de cada um, elas têm que ser preservadas. E isso é legal, por que eu estou falando isso? Olha como é que isso é bacana ter a ver com vinho. Isso é muito claro no vinho, quando se você for pensar, por exemplo, então a uva, ela tem um papel. A madeira, ela tem um outro papel. Dentro da própria uva, quando você faz o blend, uma uva tem uma ideia de quê? Uma uva tem uma ideia de gerar o quê? Longevidade, tanino. Então, o vinho, se você for pensar, ele é uma ideia de comunidade, de trabalho em todos os aspectos. Por exemplo, o enólogo, ele vai ter um trabalho normalmente pós-colheita. O agrônomo antes da colheita, mas é cada um no seu quadrado. Sim. Ainda que a gente possa se comunicar, isso é muito importante fixar. Eu acho que a cooperação ela tem uma ideia do seguinte: eu não posso imaginar criar uma ficção, uma ideia, como é que fala? Romantizada, né? Algo assim que na verdade não existe. Não existe. Então eu acho que isso é bacana e mas eu acho que nesse particular essa ideia, né, pensando na cooperação, foi muito bacana e a gente está vivendo um momento que às vezes é melhor ter excessos para a gente compreender que depois a gente retroage, de trazer o juiz para cá. Eu acho que o juiz, ele porque quando eu falo em comunidade de trabalho, o juiz não é mais o receptor. Pois é, o juiz ele está muito acostumado a ser o protagonista, né? O protagonista do processo, ele é o cara que manda, tal. É muito engraçado quando eu vou dar aula ou alguma palestra, às vezes as pessoas se assustam comigo. Eu fui dar uma palestra, foi muito engraçado, lá em Coimbra. Eu acho que você estava nesse evento, foi um evento eu acho que foi um evento do IBDP, em Coimbra. Tava o Câmara, tava o Fred, tava o Marinoni, tinha um monte de gente lá. E aí eu fui falar, o meu tema tem a ver até com cooperação, que era a flexibilização procedimental. E aí eu estava dizendo, né, do que eu entendia pela flexibilização procedimental, das formas que eu achava possíveis a partir de uma leitura constitucional do processo. Que eu olho para o processo a partir da Constituição. Eu não consigo olhar para o processo e falar, não, o processo é o Código de Processo Civil, a Constituição que se lasque. Não, o processo é lido a partir da Constituição. Eu tenho garantias constitucionais, né? A minha visão é um pouco mais garantista do processo.
Então, e aí eu estava dizendo justamente, né, que o juiz não pode simplesmente flexibilizar o processo de uma hora para outra. No Brasil, isso seria impensável, mas mesmo em Portugal, que o código diz claramente, aí eu tinha anotado quantas vezes o Código de Processo Civil Português fala, sei lá, mas são umas 50 vezes que o código fala de ou como o juiz entender melhor, ou da forma que o juiz entender. Essa locução, né, que permite ao juiz flexibilizar pela vontade dele. E eu estava falando o quanto aquilo era absurdo, e o quanto aquilo não podia ser aplicável a partir de uma visão constitucional do processo. Eu tenho garantias processuais, eu tenho direitos que decorrem direto da Constituição. Não pode a lei simplesmente atribuir ao juiz essa capacidade de ser o todo-poderoso, mesmo porque o juiz é Estado. E o Estado não pode fazer nada se não tiver expressamente previsto na lei. E aí levantou a mão, eu terminei de falar e um professor português levantou a mão e falou: a senhora professora não gosta dos juízes, né? Não, mas pode falar, mas... Eu gosto muito dos juízes. Tanto é que o Guilherme estava aqui, juiz, amigo nosso. Eu tenho muitos amigos juízes, mas a gente tem que entender que o juiz é Estado. Ele não é uma pessoa, um ser Não, humano, assim, deixa eu te super contar fantástico que resolve tudo. uma bacana de hoje, que tem a ver com isso. Hoje eu participei da segunda competição mineira de processo, em homenagem a Humberto Teodoro Júnior. Eu fui lá, participei da semifinal, a Câmara de jogadora era eu, Ricardo Aprigliano e o Volpe. E eu, como eu tinha participado da anterior, né, já conhecia o sistema e tal, na hora lá que fizeram a votação, eu passei a ser o presidente da Câmara. E era muito engraçado. Olha como é que isso tem a ver com a cooperação, de aplicar, e como nós somos voltados também para ter uma ideia. Eu fiz isso de propósito com os meninos, né, que estavam lá. Então eu tinha que acertar alguns prazos, de quanto que ia falar, como é que ia funcionar e tal. Aí eu chegava e falava bem assim: bom, quanto à questão do prazo aqui, nós vamos responder primeiro essas perguntas, vai ser qual o prazo, quem vai acontecer. O que os senhores acham? Definem para mim o que vocês acham. Aí ele falou assim: não, mas o senhor pode decidir. Eu falei: não, mas eu não vou decidir. Aí eu falei assim, mas eu não vou decidir. Eu quero arrumar, né? Nós vamos arrumar aqui a melhor solução para todos. Aí foi muito legal que aí no curso, isso logo no começo, então teve uma situação lá que mudou, porque o Volpe fez perguntas que era para fazer todas as perguntas e responder ao final, mas ele fez uma pergunta comum. Então, para manter a isonomia, aí eu falei assim: olha, o que vocês acham? Olha como é que é engraçado. Como é que muda a perspectiva? Aí eu falei assim: o que vocês acham? Então, considerando esse ponto, em vez de responder um agora, né, e depois, para não perder o fio da meada, vocês acham que é melhor responder todo mundo junto agora? Aí todo mundo: não, eu acho. Então, veja, essa uma ideia. O juiz, ele não pode, a partir daquele momento, Claro. ele fixar uma ideia. E veja como é que eu costumo dizer que o bom juiz, e aí o juiz que consegue compreender isso, ele cria, e isso é interessante, um nível de litigiosidade menor. Muito menor. Eu falo isso demais, Mazei. Eu costumo falar bastante do saneamento compartilhado, que é uma fase do processo que às vezes passa batida, né? O saneamento. É um despachinho lá. Digam às partes as provas que pretendem produzir. Gente, esse despacho é uma atitude não cooperativa. Por quê? Porque você está falando: ó, gente, traz aí que depois eu vou julgar. Tipo, esse problema não é meu, né? Esse problema é de vocês, mas quem vai resolver sou eu. É como se as coisas não tivessem, se a atividade dos sujeitos processuais não fosse interligada. E elas são interligadas. Está todo mundo querendo resolver o mesmo problema. Por isso que eu gosto dessa ideia de comunidade de trabalho, né? De separação de funções dentro do processo. Cada um tem uma função, como uma fábrica. Cada máquina tem uma função, mas o objetivo é o mesmo, né? A gente tem que produzir um determinado produto. E dentro de um processo é mais ou menos isso. Cada um está lá com seus objetivos, com a sua função, mas se a solução for construída coletivamente, a litigiosidade é muito menor. Eu não sei se você estava no grupo no Pinga Fogo ontem. O Câmara deu uma informação incrível, que quando os desembargadores cumprem a lei, tem menos recursos. Ele estava falando: não, quando a gente usa o 932 nos exatos limites, né,
que o código diz, não, o 932, para quem não está acostumado com o processo, é o que fala das decisões monocráticas. Poder. Dos poderes do relator, né? As decisões monocráticas do relator. Quando se limita, quando o relator não exorbita aqueles poderes, poxa, não tem recurso, olha que coisa linda. Isso não é cooperativo? E quem tá falando, e quem entrou aqui agora é um mega, é um mega juiz, um grande estudioso de direito civil e que sabe aplicar o processo como ninguém, que é o professor Pablo Stouze. Isso aí veja, e o Pablo, ele já trabalhava com essa ideia, e eu conheço o Pablo há muito tempo. Pablo é meu contemporâneo de mestrado, né? Pablo é meu contemporâneo de mestrado. Nessa perspectiva da cooperação há muito tempo. Olha como é que isso é interessante. E você quer ver que tem uma questão que você falou, essa ideia do saneamento e tal. Eu acho, inclusive, Bia, que para mim, olha que eu vou falar que assim, eu estou estudando, e às vezes o pessoal que está aqui acompanhando Direito e Vinho já está assim, né, sabendo disso o tempo inteiro. Eu estou muito concentrado, estou corrigindo um texto aí que envolve inventário, eu joguei um monte de página fora, né? E uma das coisas que eu vi nesses processos, como é o caso do inventário, que é um processo policêntrico, mas isso não é só para o inventário, não. Para todos os processos policêntricos, ou até aqueles que não são policêntricos, mas tem uma sequência de controvérsias, de que, na verdade, nós podemos ter várias fases de saneamento. Porque o que às vezes acontece? Que também é um grande equívoco nosso, é um grande equívoco imaginar. Aí, ó. Aí, até o Tartuço entrou aí. Até o Tartuço entrou aí. Pega lá seu vinho. Que é uma grande ideia, e isso já acontecia na arbitragem, que é uma grande ideia que a gente tem de ir saneando o processo à medida que as controvérsias vão existindo. E isso no código, você sabe que isso é sensacional? Porque no código, se você observar bem, não existe só aquela fase de saneamento e organização do processo. Quando se encerra a fase postulatória depois da réplica, já existe uma mesmo no procedimento comum, uma mini fase, um mini saneamento. Então, eu vou dar um exemplo aqui para você ver como é que isso é fundamental. O caso da colação. Como é que funciona? Olha como é que isso é legal, esse exemplo. Esse exemplo ele é bem bacana. Você chega a colação, um incidente, ele inicia a partir de uma postulação de alguém e uma negativa. Então, Sim. o que o artigo, o 641, ele diz o seguinte, olha, a partir disso o juiz instaura o incidente. Olha, se o juiz instaurar o incidente sem uma forma cooperativa, é sem sentido nenhum. Porque, na verdade, é ele que percebeu a controvérsia. Aí vem a questão da prevenção, a questão... Nesse particular, na hora que ele instaura, ele vai falar bem assim, ele já pode, de antemão, fixar os pontos que ele entende, e falar o seguinte, olha, e nesses pontos que eu coloquei aqui, eles são suficientes? São só esses? Existem outras questões? Então, agora esse só tem o negócio seguinte, legal, quem desconhece, quem desconhece direito material e quem desconhece o processo, estranha. Então, isso, é uma perspectiva. Porque a ideia é de que eu estou no processo, então eu preciso ser inimigo da parte contrária, e o juiz é um cara assim sobre-humano, é o cara que vai resolver as questões e ele vai me dar razão. Mas não é isso, o processo não é isso. Né? Eu faço uma analogia com quando os alunos falam, mas dá um exemplo, assim, porque eu não estou entendendo como é que é cooperar. Eu vou cooperar, mas eu não quero ganhar o processo. Aí eu costumo fazer uma analogia com o jogo de futebol. E aí eu vou chegar no saneamento, prometo que eu vou voltar. Com o jogo de futebol. Quando a gente tem os times, eles estão em lados opostos, né? Cada um quer fazer gol do outro lado, mas eles não são inimigos. Eles são adversários naquele jogo, mas não são inimigos. El grande inimigo é um vinho bom, mas não é esse que a gente está tomando hoje, Flávio. Eles não são inimigos. Portanto, é o fair play, exatamente. A ideia de fair play é de jogo justo. Então, o jogador adversário caiu, está machucado, está recebendo atendimento. O que é que o jogador do lado contrário... Isso não está escrito em lugar nenhum, não tem uma regra dizendo que ele tem que devolver a bola.
Mas o fair play, aquilo que é... Olha, cara, você não quer ganhar pelo jogo certo? Você não quer ganhar jogando bacana? Você não quer ganhar bonito? Né? Então, poxa, devolve a bola. Então, esse tipo de comportamento é o que diz, olha, a gente vai jogar certo, a gente vai jogar dentro do fair play. Essa devolução de bola, ela não está escrita, não está na regra, né? O Arnaldo não vai dizer que está na regra. Mas é algo que é compreendido como correto. Né? Vai muito de boa-fé objetiva também, de não abusar de direito. Tem uma série de outras regras que entram nessa Ana, ideia. Ana, eu te digo mais. Eu vou te dar um exemplo mais violento do que esse, que eu vou ver o meu lado e vou estar cooperando, que para mim era uma coisa absurda no sistema anterior. Eu alego ilegitimidade passiva. Para mim, esse exemplo é sensacional da cooperação. Então, por exemplo, eu chego e falo, não, eu não sou legítimo. Eu não sou legítimo. Aí assim, ó a minha cooperação. Não sou legítimo. Aí o professor, quem é? Não vou falar. Então, veja, Sim, então, sim. então esse exemplo para mim é sensacional, porque, veja, eu trabalho nos meus interesses, eu trabalho absolutamente nos meus interesses, ou seja, vou fazer a minha alegação de legitimidade e vou falar assim, olha, eu não sou legítimo. Agora, você pode me excluir. O legítimo é aquele cara lá. Eu fiz a minha parte. Sim, Isso é um exemplo absoluto claro. de E comunidade. claro. E o saneamento para mim é um momento extremamente cooperativo e que pode gerar sim uma diminuição de litigiosidade e diminuição de recursos, porque faz a parte compreender que aquele resultado era o único possível naquele processo. Por que o saneamento tem a capacidade de fazer isso? Porque lá eu vou estabelecer quais são os pontos controvertidos. Então não vai ser uma loteria que todo mundo fala, olha, não, vai sair qualquer coisa dali. Não. Se o saneamento for muito bem feito, aí, o esqueleto da sentença já está meio que pronto. Então as partes sabem que a partir do que for comprovado dentro daquilo que foi estabelecido no saneamento, não tem muito como fugir. Né? Posso, Olha, provou posso te então dar que um. realmente a falha na turbina foi decorrente de manutenção. Então, você vai fugir para onde? E se você participou daquela elaboração daquela prova, se você participou de tudo aquilo, poxa, como é que você mesmo Posso, que participou daquilo vai falar que aquela decisão está errada? Você participou. Então, esse poder de influência da parte, que começa, claro, tem em todos os trâmites processuais, mas a influência na decisão, diretamente, começa no saneamento, que eu defino o que é que vai ser considerado para que o julgamento aconteça. Então, eu penso nessa cooperação nesse ponto, né? Cada um no seu quadrado, cada um cumprindo a sua função, mas cooperando até para compreender, né? Para entender. Então, esses deveres aqui do esclarecimento, lealdade, prevenção, auxílio, eles acabam acontecendo naturalmente sem que eu precise atribuir ao juiz superpoderes, sem que eu precise colocar o juiz como um sujeito do contraditório, que ele não é, e ele não pode fazer isso, né? Então, ele não pode chegar e falar para uma parte, olha, você está esquecendo disso daqui. Ele não pode fazer isso. Quem tem que orientar a parte é o advogado, isso é a função do advogado. Cada um dentro da sua função. Né? Mas eu percebo, Mazê, que às vezes, eu não sei se você vai relacionar isso com alguma uva que passa desapercebida, mas eu percebo que a cooperação, ela passa às vezes desapercebida no saneamento. E eu vejo ali como um esqueleto fundamental para uma solução adequada do litígio. não, eu vou chegar num ponto, aconteceu hoje, eu vou falar um ponto que foi sensacional. Vou pegar esse caso de hoje, que foi muito interessante. E aí, olha como é que é bacana. Eu conversei com o Bernardo Câmara, não sei se você sabe, eu estive juiz durante um tempo no Tribunal Regional Eleitoral. Ah, sim. Muito novo, fui para o TRE, então eu fico pensando hoje que responsabilidade para o TRE, tinha 30 e poucos anos, enfim, um menino. E assim, e não era nesse sistema que é hoje, não é nesse sistema que é hoje, mas a gente já trabalhava com situações que envolvem cooperação. E hoje aconteceu, Ana, deu uma coisa geladinha aí. Vê lá. Opa! Peraí, já vou fazer um negócio aqui, peraí.
Voltou? Vou te Voltou aqui? Vê se volta aí. Voltou. Para mim, Voltou? voltou. Voltou. Para mim, tá ok. Vou desativei o comentário. Então tá bom. E peraí, vou te tirar então aqui, tá? Vou te excluir. Aí você volta, pode ser? Pronto. Aqui, gente, eu combinei com a Ana. Se acontecesse isso, que eu ia excluir, ela voltava. E não sei quem está aqui em Vitória aqui, exatamente na hora, eu até fechei aqui, começou a cair um toró. Tá caindo uma chuva pesada aqui. Então acho que deu algum problema na internet aqui a partir dessa chuva aqui que Voltando. chegou bem forte aqui em Vitória. Mas Ana, eu falei o seguinte, não sei se você viu que uma hora eu vim aqui para o cantinho aqui para até fechar a janela da chuva. Mas olha só, então quando eu tive lá, olha que bacana que de novo depois volta. Olha o que aconteceu comigo hoje lá na. Então, eu falei, de aplicava intuitivamente. Olha que massa que aconteceu comigo hoje. E foi uma situação que tanto o Ricardo quanto o Volpe perceberam. Os dois recursos na competição lá mineira, ainda aqui, tá? Travei aqui de novo, peraí. Pode falar que eu estou ouvindo. Às vezes a imagem que eu estou ouvindo. Tá indo? Agora vai. Agora, tá me ouvindo? Então, olha o que aconteceu. Aí, então, beleza, agora vai. Aí, as duas partes tinham feito um negócio jurídico processual antes. E uma das questões do negócio jurídico processual é que não poderia recorrer. E o juiz de ofício não estava aceitando os recursos porque não podia recorrer. Os dois recursos, olha que massa isso. Os dois recursos atacavam a decisão do juiz falando que não podia recorrer. Né? Todo mundo falou, vem cá, estariam, então, esse ponto aqui ele é controvertido ou vossas excelências concordam que esse negócio jurídico processual ele já se encontra com um distrato, ele já foi distratado por vocês próprios, já houve um novo negócio jurídico que admitiu o recurso. Porque se os dois admitem um recurso aqui, é necessário que essa Colém da Câmara decida sobre o assunto, ou esse aqui é um assunto que a Colém da Câmara ela pode passar adiante, se encontrando prejudicado o recurso. Aí quando todo mundo parou assim. Não, mas olha que situação legal que você colocou aí, que tem a ver com boa-fé, com vedação de comportamento contraditório. Será que a parte pode fazer um distrato com relação a essa cláusula de não recurso depois do prazo do recurso? Não, mas veja, as duas recorreram no mesmo prazo. Ok, assim, as duas recorreram. Elas estão descumprindo uma cláusula válida. Então, mas se eu te falar, mas você acha então que não pode... Então, mas você acha então que a priori, então as partes não podem... Pode ser... assim, se o trato foi expresso e por escrito, o distrato pode ser verbal e implícito? Não. Essa que é a grande questão. Olha, então, o que você está colocando? Se a partir do momento, para as duas partes, aquela questão, ela se torna... como é que diz? Elas podem dispor sobre isso ou não? Eu coloquei o problema não para a Câmara. Veja, é isso que eu estou falando. Eu traria para a Câmara uma conflituosidade. Eu falei, vocês querem, então, que a gente examine o recurso de vocês dois sobre o mesmo assunto? Se vocês estão concordando com esse ponto? Aí todo mundo parou assim. Olha só, na verdade verdadeira, quem faz análise de admissibilidade de recurso, isso não... Né, a análise de admissibilidade é feita no tribunal, né, pelo relator. Ele vai fazer a admissibilidade e vai ver se admite ou não recurso. Se existe um contrato e ele está válido, as duas partes descumpriram. Não, podem descumprir? Deixa eu te falar, então eu acho que eu não consegui ser claro. Você conseguiu ser claro, Mazei, é que eu não estou concordando com a possibilidade da revogação implícita dessa cláusula. Eu entendi que os dois recorreram. Não, primeiro que negócio jurídico processual não é contrato. É uma outra coisa.
É um negócio jurídico que É trata de uma processo. outra coisa. Então, assim, e aí tem Mas suas é um negócio peculiaridades. jurídico, mas é um negócio Então, jurídico. então, Ele não tem então, nome. ó, olha Mas como a é que tem um partir do sistema então é momento que ele foi bacana. feito por Então, escrito, eu posso então, desfazer sem ser por escrito? então, olha como é que então esse tema então é um tema bacana, então. Você Aí está eu querendo posso, então, explicar aquela cláusula da cláusula arbitral, por exemplo, vou dar um exemplo, a cláusula arbitral que você não alega em preliminar de contestação. É como se todo mundo tivesse aberto mão da cláusula arbitral. É mais ou menos uma analogia dessa que você está fazendo. não há uma renúncia, não há uma renúncia da cláusula arbitral. O negócio jurídico Então, não pode ser alterado, ele foi feito dentro de uma dimensão. E volto a sim. dizer, aí qual, por isso que eu estou te falando, você está puxando ali. Por quê? Qual que era o fundamento dos dois? O recurso que estava sendo interposto era no negócio. Então, volta a te dizer. Então, ixi, Então não era objeto do negócio. ó, como a Ana não concordou comigo, eu removi ela. Mentira, gente. Isso aqui foi só para poder que travou aqui. Então, aí eu volta, Ana. Mas isso é um assunto, cara, que volta a dizer que a gente está colocando aqui, que tem tudo a ver com a ideia da cooperação. Porque o tribunal, ele poderia. A Ana está voltando aqui agora. Olha, eu Ana, tô sentindo que eu fui Ana, olha como excluída é que. aqui, Deixa eu só te porque eu falar, discordei. deixa eu te falar. Olha o meu processo de cooperação. Eu, como juiz, se você não concorda, eu tiro você da live. Pronto, Pronto. tá certo. Porque a última palavra é minha. Mas fazendo uma brincadeira aqui, que isso é muito legal, esse tema, não, mas é um tema extremamente instigante, você vê que a gente está conversando aqui. Super, Porque, super. Não, eu tô pensando aqui. não, São mas ideias que foram me surgindo. não, mas deixa eu te falar, mas na hora todo mundo a gente ficou assim, a gente deixou também os meninos. Nós só colocamos a questão lá. Porque os dois, porque eu resumi muito aqui, porque foi muito legal que o fundamento dos dois era o seguinte: esse negócio jurídico não concebeu aquele tipo de recurso, aquele problema. Então, Tá. Então não estava no objeto. não, aí eles estavam assim. Aí eu falei assim, aí eu cheguei, foi o Ricardo puxou, aí eu falei, vem cá, pô, se vocês estão concordando, os dois, com esse ponto aqui, nós precisamos decidir isso? Aí todo mundo ficou assim, porque na verdade nós não teríamos uma decisão, nós tínhamos que analisar. E isso foi bacana, que é aí que eu volto a dizer, que eu acho que a coisa mais bacana que a gente fez hoje, isso tudo aqui, que a gente está fazendo agora, está permitindo esse debate, foi porque isso que a gente falou era inconcebível há tempos atrás. Isso sem dúvida. Isso sem dúvida. Porque isso era inconcebível, porque na verdade, veja, poderia falar, pô, mas o doutor só está prejulgando a causa. Não, e não era isso. Era uma ideia de que, poxa, vamos tentar colaborar para o julgamento. E aí foi engraçado, e foi muito positivo. Eu não sei qual foi o resultado lá final, e eu até brinquei que isso é bacana, tem a ver com o que a gente está falando agora, tá? O que as pessoas têm que aprender? Elas aprenderam essa competição, que a Juliana lá tá na frente e tal. Né? A Juliana é uma pessoa fantástica, A teve aqui UFRN também. está participando da competição do IBDP, de processo. Sim, sim. Vai ser bem legal. Aí é Champions League, né? Aí já é Champions League. Mas foi muito legal, porque, e eu falei isso bastante, isso é uma possibilidade de aprendizado. Sem dúvida. E aí, fazendo aqui o link com a nossa uva aqui, agora eu vou fazer. Eu vou até botar mais aqui, porque eu tô só bebendo aqui, tá? Não, e olha que coisa bacana que eu vou falar aqui. Essa aqui é uma das uvas de maior aprendizado que nós temos. Por que essa é uma uva de maior aprendizado? Porque a partir das das variações que ela tem, e aí fazendo uma brincadeira, que eu falei que todo mundo aqui já deve ter experimentado aragonês. Aragonês, vou tirar aqui o comentário aqui, um minutinho começou a travar, peraí. Aragonês, ela é nada mais, nada menos que a tempranilho. A aragonês, ela é a tinta roriz. E ela, na própria... Então, por exemplo, aí, olha que legal. Você está bebendo aragonês aí, porque como é um vinho você mostrou o vinho, mostra seu vinho aí, que é um vinho que eu gosto muito. Eu E ela adoro. fala,
E por que Muito ele fala bom. que é aragonês? Porque nessa região, que é a região do Dão, Isso. essa uva ela é conhecida como aragonês. Mas se você... também no Alentejo. Mas no Douro, ela já é conhecida como tinta roriz. Verdade. Quando a gente vai para Espanha, ela é conhecida como tinta tempranilho e várias tintas. A principal delas é a Toro. Por que eu estou falando isso? A forma de você tratar a tinta Toro, ela é extremamente condensada. Ela é dura, olha a cor do meu vinho aqui, ó. Olha que vinho O escuro. meu também é bem escuro, é. Isso eu reparei, que ele não é tanto quanto o seu, mas ele é escuro. Não, o seu vinho escuro, mas agora qual que é a graduação Mas o alcoólica seu do é seu vinho? mais escuro ainda. Mas Eu, vou qual a pegar... graduação alcoólica eu do seu tenho que vinho? colar, eu não sei decorar, peraí. É Não, 13. você olha. Hã? Eu vou colar 13. tudo aqui. É 13%. Então, esse aqui que eu estou bebendo é um vinho que é 15%. Eu estou bebendo quase uma garrafa de cerveja a mais do que aqui, ó. E isso é legal porque as participações, olha como é que isso é bacana. Olha como é que isso é massa. As cooperações, elas têm que ser medidas. Eu não posso imaginar o juiz, cada um no seu quadrado, o meu nível de intensidade, ele é menor do que determinada parte. Todo mundo, os sujeitos do processo, eles participam no processo, mas cada um no seu nível de intensidade. Eu tenho o quê? Variações. O importante é que no fim a gente tem um resultado melhor. Esse aqui, por exemplo, por que esse vinho aqui ele é assim? Ele tem um nível de concentração de uva muito mais forte. Então, se ele tem um nível de concentração de uva muito mais forte, e aí pensando no enólogo tal, o enólogo ele tem que ter uma preocupação muito maior nesse vinho aqui. Porque ele é muito concentrado, ele pode estoar. Um vinho de 15%, a vaca pode ir para o brejo. O seu vinho é um vinho com uma graduação mais leve. Então, e olha que legal agora, uma outra coisa. O seu vinho nessa ideia de participação, porque o meu aqui é 100% tempranilho. O seu não é 100% tempranilho. Porque outros vinhos participam preenchendo o vinho. É isso, e aí eu vou voltar no que você falou lá atrás. Cada um no seu quadrado. Em determinados momentos, a uva é mais protagonista. Em determinados momentos, a uva é menos protagonista. O condutor da uva ele é menos protagonista. Isso, cara, é uma ideia muito legal que a gente passou a ter, falando em vinho, também de tempos para cá. Isso para vinho, Ana, é muito novo. É da década de 60, 70 para cá que a gente começou a compreender, porque antigamente nós tínhamos uma ideia de fórmulas de vinho que eram fórmulas todas iguais. A gente conversou sobre isso aqui na live do Chianti, na live do Super Toscano. E aí também é legal que você falou assim, poxa, quando você falou, eu morri de rir. Você falou assim, poxa, agora eu descobri porque eu gosto da Aragonês, É. esse tom da Tempranilho. Porque olha que legal, a Sangiovese... Eu amo a Sangiovese. Eu acho que para mim a uva que eu mais gosto é a Sangiovese. Então, olha o que eu vou te dizer. A Sangiovese possui grandes pontos de contato com a Tempranillo. A Tempranillo, ela é para a Espanha o que é a Sangiovese para a Itália. Aí por isso que eu fiquei com vontade de rir quando você fez esse comentário. Então, isso é muito legal. Então, a gente pode fazer essas conexões porque, volto a dizer, o direito ele não tem que ser feito analisar de uma forma isolada. O direito ele tem que ser visto. Olha o seu presidente entrando aqui, Mazei. Risque. Ai, ó, Saúde, presidente. Grande presidente, saúde, presidente. Agora que eu vi Já aqui, que eu não o tinha posto está fechado, a gente está bebendo aqui. E volto a dizer, essa ideia de quê? De equilíbrio. Perfeito. E eu acho, Ana, e por isso que eu brinquei, todas as uvas aqui, isso é muito legal. Nós vamos viver essa ideia que a gente teve aí, uma ideia romântica da cooperação, essa ideia romântica da cooperação, ela vai
ceder a uma ideia real de equilíbrio da cooperação. Eu concordo com você, mas aí, eu lembro quando a gente estava discutindo, acho que foi num desses FPPC da vida, o código ainda nem tinha entrado em vigor e todo mundo fazendo altas críticas ao princípio da cooperação, algumas muito fundadas, claro, mas tinha algumas que eram de brincadeira, né? Falando, o que é esse princípio da cooperação? São os ursinhos carinhosos, é isso, é aquilo. E aí eu me lembro que eu estava conversando com, acho que o Câmara estava junto, aí eu falei, não, o povo vai achar que cooperação é dar carona para o fórum, né? Mas não é isso. Não é dar carona para o fórum. Cooperar é você fazer a sua parte para que o resultado seja adequado. Sabe que eu estava linkando essa ideia da cooperação outro dia? Eu não sei se você participou, mas aí tem umas coletâneas organizadas pelo Marco, lá no Rio Grande do Sul, dos clássicos, né? E ele tinha me chamado para falar sobre o livro do Zé Olímpio. Das duas, pô. Então, sabia que você estava nesses. E o que eu fiquei de escrever foi sobre o livro do Zé Olímpio de Castro Filho, O Abuso do Direito no Processo Civil. E aí, a hora que eu estava lendo o livro, assim, me vinha à mente essa ideia de que, gente, eu não posso abusar do meu direito. Isso não é cooperar. Não é porque eu tenho um direito, né, previsto no código que eu vou abusar do direito. Então, eu faço muita relação da cooperação com a boa-fé objetiva, né? com a ideia de atuar em prol de uma solução adequada, de não usar o processo como vingança. E a gente vê muito isso, mas eu sei que você atua na área de família também, em sucessões, a gente vê muito em família essa ideia de querer se vingar da pessoa a partir do processo. O processo não é instrumento de vingança. O processo é um instrumento de solução de conflito, o processo é uma garantia, né? As regras processuais são garantias do jurisdicionado contra o arbítrio do Estado. Então, o processo não é instrumento de vingança decididamente. Então, abuso de direito não combina com o processo. Você concorda com isso? Você acha que essas coisas estão linkadas? Ana, eu escrevi, modéstia à parte, um texto top sobre colação. Top. Luciano, eu quero ler. Mas top. Sim, eu acho que já que é toda a minha... fala desse texto. Não, a parte de colação eu refiz. Escrevi agora na correção. Eu tirei. Mas você estava escrevendo sobre isso quando a gente se encontrou em Alagoas, não estava não, em Maceió? Não, é o livro, né, que eu tô corrigindo aí. Na correção, na parte de colação, eu tirei 18 páginas e coloquei 40 novas. A minha correção foi basicamente essa. Então, assim, aumentou 22 páginas e eu tirei. E um dos pontos mais legais que eu coloquei, já antecipando, eu conheci isso com o Luciano. Pô, Luciano Viana é um cara assim, pô, o texto dele é um referencial teórico para mim. Para mim, hoje, é o melhor texto de processo que tem disponível, é o texto do Luciano. E aí a gente conversou um ponto que eu falei assim, pô, Luciano, isso aqui eu quero avançar mais. Que é o seguinte, se você fizer uma interpretação no Código de Processo Civil, a nossa colação ela é por substância. Ou seja, o cara tem que entregar o bem. Ok? Em vários momentos. E eu mostrei o seguinte, que isso não tem lógica, não há uma lógica, e boa parte das vezes a pessoa quer a entrega do bem por uma questão de vingança. Porque, na verdade, lá adiante, o que você tem adiante? O Felipe também escreveu lá no texto do Cabral. Felipe, saúde! Quanto tempo! Muito bom o texto do Felipe também. Porque, na verdade, o que você quer com a colação é a recomposição do valor para a partilha. E quando você vai nas regras da partilha, olha como é que é interessante. A partilha tem que ser feita da forma mais fluida possível. Isso. A colação por substância, ela cria um condomínio que ele é desnecessário. Desnecessário. Aliás, os condomínios, Mazei, são uma forma não cooperativa de solução do conflito. Então isso a pessoa tem que entender. Eu tenho trabalhado isso muito com os meus clientes, mas essa ideia de fixa que as pessoas têm, né, de que eu tenho direito a um pedaço, né, é um negócio, às vezes é difícil de entender, né? Fala, gente, vamos resolver. É isso aí, não estou falando. Então, aí, olha só como é que eu peguei. Olha que bacana. Assim, não sei se ficou bom, que de repente estou falando assim que na hora de ler vai ficar uma porcaria, né? Porque às vezes quando você está fazendo igual comida, você está fazendo a comida, você acha que seu prato está maravilhoso. Você cheiro coloca ótimo, todo mundo, né?
Aí não, você está ali e tal, empolgado, aí o pessoal odeia. Pode ser que, é muito provável até que vai acontecer isso com o meu texto. Mas o que eu mostrei? Falei, olha, não há sentido nenhum, porque lá na frente, aí até eu mostrei um dispositivo, eu não lembro agora do Código Civil, que está perdido, que é sensacional, que ele fala bem assim, olha, quem está na posse tem sempre a Sim. preferência Esse dispositivo na é hora da incrível. tipificação. Aí eu falei, cara, qual a lógica? Não, então qual a lógica de eu... Olha só, então qual a lógica de eu entregar em Deu fazer um substância condomínio se o para cara já está depois na eu ter posse do bem. preferência? Não, se eu estou na posse, eu tenho a preferência. Então, aí o que Isso. eu falei, olha, aqui, o que eu tenho que entregar? Então, eu entreguei, avaliou com o valor de agora, não vou dar prejuízo para ninguém. Estou na posse e já vou exercitar, isso é importante. O meu. Isso. Já vou pagando os tributos, já vou fazendo tudo. Então, e isso. Vamos ver se voltou. Oi? Voltou. Voltou, travou, voltou. E isso, cara, que é legal. Mas olha como é que isso é cooperativo. O cara já chega e fala: olha, eu não vou entregar para não sei o quê. E o outro fala assim: eu quero bem. O que é uma posição cooperativa? Ó, tá aqui, avalia, eu vou exercitar o meu direito de adjudicação, o valor eu vou pagar. Cara, isso, dentro do plano do inventário, é pelo menos um ano. Só que isso é uma visão que cooperativa. Então, O que qual é que é o meu cooperar interesse? no inventário? Tenta, faz a lista de bens. O que te interessa? Ah, me interessa esse, esse, esse. Dá para fazer o que interessa para todo mundo, deixar todo mundo feliz? Dá. Ótimo, maravilha. Resolve. Ó, e eu tive um caso que foi sensacional, foi muito bacana, que esse caso é um caso, pô, massa, eram dois irmãos. Aí um chegava e falava, não, esse aqui o valor tá errado, tal, não sei o quê. Ah. Aí eu cheguei e falei assim, cara, vamos fazer o seguinte, e não eram muitos bens, mas eram bens de valor. Eu falei, cara, eu vou te propor uma situação com um bom advogado da parte contrária. Você quer avaliar ou você quer ter direito ao bem? Ele falou assim, como assim? O valor que você disser, eu vou aceitar. Mas você vai me dar o direito de eu pagar pelo Perfeito. valor que está colocando. Agora, se eu não quiser, você vai ter que ficar com tudo. Por esse valor. Agora, você também tem que aceitar que eu posso pagar tudo. E você Perfeito. só vai receber dinheiro. Aí eu falei assim, ó, você tem 30 dias para fazer isso. Então eu falei, ó, para ficar claro, do que ficar aqui, eu tenho... Aí eu falei, mas eu posso trocar. O que você quer? Você quer avaliar ou ter o direito de falar eu compro ou não compro? Cara, isso foi um... Pô, foi um... Tá voltando, hein? Tá voltando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, tá voltando, tá voltando. Ixi. Vamos ver se volta agora. Agora tá voltando. Travou, mas voltou. Vamos, Ana. Ei, chuva danada aqui na Praia do Canto. Vamos ver se a Ana volta. Mas, enfim, esse caso lá que eu estou contando para vocês, ele foi resolvido a partir de uma ideia. Eu tinha meu interesse, o colega meu da outra parte tinha o seu interesse. Então, a gente passou para uma ideia, nós passamos para uma ideia de que nós tínhamos que efetivamente nos cooperar, cada um com o seu interesse, cada um com a sua, cada um com o seu interesse. Espera aí, cadê a Ana? Cadê? Deixa eu achar aqui, 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 aqui. Achei você aqui, Ana. Calma. Tá vindo aqui, ó. Show, 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 show. Já tá vindo aqui. É porque como eu tirei as perguntas, agora você vai aparecer. Tá entrando, tá entrando, tá entrando, tá entrando, tá entrando. Show de bola, show de bola. Vai lá. Aí vai aparecer aqui. Vai, Ana. E Oi! deixa eu te falar. Aqui foi a culpa aqui da nossa chuvinha aqui.
Mas veja, então o que eu estou voltando aqui. Então, isso é uma ideia, Ana, de. E isso é interessante que eu estava falando aqui, né? Quando caiu aí e tal. É uma ideia de cooperação que ela não envolve só processo. Porque Sim. essa ideia que quando eu coloquei da partilha, por que o sujeito parou? Falou assim, peraí. Aí sabe o que aconteceu? Nesse caso, o sujeito avaliou bem. Na hora que ele avaliou os bens, ele avaliou de uma forma justa. O meu Claro, ele sabia que podia se voltar contra ele, né? Aí você sabe o que aconteceu? Sabe o que meu cliente chegou e falou? É. Que para mim marcou esse caso. Tem uma colega minha de escritório que vai lembrar desse caso. Aí meu cliente falou bem assim: eu vou fazer o seguinte, tem esses bens aqui, e a proposta era, não era questão de escolher, não, tá? Não tinha negócio de vou escolher, não. Ou compro tudo, ou não compro. Você fica com tudo e me dá o dinheiro. Aí sabe o que o meu cliente falou? Ele falou assim: olha, propõe para ele o seguinte: eu escolho o primeiro, ele escolhe o segundo. Você sabe o que aconteceu? O sujeito aceitou. Aí o que acontecia? Um falava bem assim: eu quero esse bem e aceito. Você quer escolher um? Aí o outro, pô, eu quero esse bem e aceito. Você sabe o que aconteceu? Em uma rodada, numa tarde, inventaram esse errado. É. Inventaram Olha aí absolutamente que isso. maravilha. Por quê? O que faltava. Perfeito. Então, a ideia, então, cada um viu o seu lado, cada um viu a E, sua dimensão, cada um no seu quadrado. Né? Aí, inclusive, teve até uma questão, eu falei, olha, mas pode acontecer da fazenda não concordar com essas avaliações. Então, se acontecer isso aqui, da onde que vai ser tirado o dinheiro? Não. Aí, pô, tudo marca, tudo combinado. Ó, se a avaliação for maior, quem paga é fulano. Se a avaliação for menor, o crédito volta para o espólio. Resolvemos tudo. isso é uma maravilha. Deixa eu te falar, mas é uma visão, mas só que isso, por isso que é importante estar falando assim direito em vinho, isso é uma visão, tal como o enólogo, de conjugar uva e tal, isso é uma visão de que eu não posso ter uma visão absolutamente fechada. E se eu Sim. ler aqui o inventário, a partilha, ela parte de uma ideia, de novo, de quinhões, de propriedade, de formação de condomínio. Então, a gente tem que mudar. É, 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 O difícil. Código de 2015, graças a Deus, fala para evitar a formação de condomínio, né? Mas parece que os juízes não leem. Parece que assim toda proposta de partilha que não seja formar condomínio é uma proposta que as pessoas olham assim, não, estão querendo me prejudicar, estão querendo levar meu direito. E não é nada disso, né? Na verdade, essa proposta de não formação de condomínio é evitar novos conflitos, gente. É a melhor solução que tem. Né? Cooperar também em face disso. Viver em condomínio é muito ruim, né? Esse condomínio. As pessoas leigas podem estar achando que a gente está falando de condomínio, de casa, de apartamento. Não, o condomínio é quando você é coproprietário de um bem. É horrível. É submeter a Saizine até o fim. E aí, Isso. eu estou aqui com. Vai abrir aqui 2 minutos para encerrar. Eu só queria, assim, antes de agradecer, né? Vou passar para você, eu quero ver se eu consigo dar um brinde final aqui. Eu vou fazer uma situação assim, que eu acho que é muito importante para todo mundo pensar. E ontem foi bem bacana, abriu aqui, agora deu os 2 minutos, na live com Pamplona. A gente conversou muito sobre isso. A gente fala muito sobre autonomia da vontade, mas não exercita isso. Cooperar, acima de tudo, é um exercício qualificado da autonomia da vontade. Bia, queria te agradecer. Só para fechar, que eu esqueci de falar, sabe por que a uva também foi aragonês? Por quê? Nós estivemos em 2 congressos internacionais como expositores. Um em Portugal e um na Espanha. E essa uva é uma uva portuguesa e uma uva espanhola. Então, isso aqui é uma homenagem a você. Então, eu vou te passar correndo aqui. Você tem 40 segundos para encerrar aqui. E muitíssimo obrigado aí pela sua participação. Mas aí, queria te agradecer. Estou super lisonjeada de estar aqui com você. E agora que você me falou que é o último, uma super responsabilidade, né? Tema super bacana e eu acho que você tem toda a razão. As pessoas elas têm uma dificuldade muito grande de lidar com a liberdade. Quando a gente fala
né, da autonomia da vontade, a gente está falando de exercício de liberdade. E as pessoas parecem que às vezes querem ser tuteladas pelo Estado. Então, olhar para o juiz como aquela pessoa que vai resolver todos os seus problemas é uma forma muito cômoda. É porque você tira assim, ó, o problema não é meu, agora quem vai resolver é ele. Não é bem assim, né? Nós somos